Olha, você se inscreveu para fazer concurso no Rio Grande do Norte e independente de você já estar inscrito ou você se inscrever ou você pretender fazer algum concurso, eu vou logo lhe chamar a atenção sobre um detalhe. É fundamental, é questão sine qua non você escolher a estratégia correta de preparação ou você terá muita dificuldade de obter sucesso na sua pretensão. Bancas diferentes, elas têm objetivos diferentes, focos diferentes, estratégias diferentes na sua prova e exigem de você uma preparação diferenciada. Vamos comentar os detalhes hoje em relação às provas do SEBRASP e em relação às provas do Instituto Avalia. Então, muita atenção a esses detalhes, eles são fundamentais para a sua aprovação. Inicialmente vamos verificar o que é a SEBRASP, o que é a SEBRASP vai querer, o que é que SEBRASP vai querer avaliar na sua prova. SEBRASP vai colocar na sua prova questões de interpretação no nível bastante profundo e inferencial. Não é somente aquela interpretação literal, não é somente o que está escrito. A banca quer saber o que é que pode não estar escrito, mas está dito na sua prova. Então é necessário que você tenha uma capacidade de interpretação profunda, não é? E também capaz de fazer, capaz de descobrir inferências, entender pressupostos, entender subentendidos. A banca Sebrasp, ela tem como foco analisar, olha, aspectos semânticos dos textos, das frases que ela apresenta, ou seja, relações de sentido. Vai privilegiar questões em que se estabelecem relação de sentido. Avaliando se você é capaz de identificar esses efeitos de sentido que estão apresentados nas frases, nas alternativas, né, nas afirmações que a banca traz para você. Haverá a presença de questões de reescrita, a banca vai querer saber, foco, o objetivo da banca, se você sabe reescrever estruturas, identificando os possíveis, as possíveis consequências de esses efeitos de significado e correção. A gramática que aparecer na sua prova, ela será contextualizada, não é aquele estudo frio, calculista, memorizado da gramática normativa. Lembrando, 50 questões da prova serão de interpretação de texto. As outras questões, elas trazem a gramática contextualizada, ou seja, a gramática dentro do texto. Então, privilegiando aspectos semânticos, né, que aparecem nessas estruturas gramaticais. Então, esse é o foco do SEBRASP. Ignorar isso, querer privilegiar a gramática normativa, já vou chamando sua atenção, é um erro que pode trazer o insucesso não só na sua preparação, mas o insucesso em todo o concurso. Já o Instituto Avalia, ele privilegia a gramática objetiva, privilegia a gramática normativa, a gramática bruta, seca, identificação das regras, identificação direta das regras. Então, se a frase está gramaticalmente correta ou está gramaticalmente incorreta, agora sim, no Instituto Avalia, esse é o foco, esse é o objetivo. O objetivo não é significado, não é da área de semântica. Então, já uma grande diferença em relação à preparação que você deve fazer já em relação às provas do SEBRASP. A interpretação dos textos é literal, vale o que está escrito, nada além do que está escrito. E as questões de gramática privilegiam a ortografia, a acentuação e a pontuação, com força, gramática bruta, total, seca, identificação de formas gramaticais certas ou erradas. As questões de concordância e de regência, elas não vêm diluídas no texto. Elas vêm elaboradas em frases isoladas, o que facilita, né, você trabalhar por eliminação. E os enunciados das questões são bem mais curtos que os da prova do SEBRASP. Se nas provas da SEBRASP há muita sutileza semântica, muita sutileza lá na presença dos enunciados,
Na prova do Instituto Avalia, substituindo isso aqui, haverá cobrança de norma gramatical padrão, cobrança da gramática na linguagem padrão. Se na prova Sebrasp os textos são bastante longos, na prova do Instituto Avalia os textos são bem mais curtos e haverá sempre nas alternativas, nas questões, olha, a presença de frases soltas. Esta é uma característica do Instituto Avalia. Esta é a diferença que acontece entre provas do Instituto Avalia e do Instituto Sebrasp. Agora vamos ao que eu considero mais importante de tudo que nós falamos. Estratégia de estudo. O que e como nós devemos estudar para as provas Sebrasp. Ao invés de material teórico, prefira estudar a partir de questões de provas anteriores, comentadas, questões já comentadas, onde você vai aprendendo a descobrir as sutilezas que aparecem em cada questão, em cada enunciado. Então, questões comentadas. Treine ler textos a partir das provas, né, já anteriores. Leia aqueles textos de uma forma lenta, com bastante atenção, principalmente se você vai fazer o concurso TCE, que a prova é certo ou errado. Lembre que na prova do TCE, que é no estilo certo ou errado, você perder uma questão significa você perder um ponto. Eu até diria, cada questão que você erra, você perde 2 pontos. Há o risco de você perder 2 pontos em relação ao candidato que concorre com você. Porque se você erra, você perde um ponto. Se ele acerta, ele ganha um ponto. Então, entre vocês já haverá uma diferença entre cada candidato que erra e o que acerta, 2 pontos. Entre o candidato que erra e o candidato que prefere deixar em branco, há uma diferença de 1 ponto. Então, essa diferença na prova do Sebrasp, quando você erra, essa diferença vai de 1 ponto a 2 pontos em relação ao candidato que concorre diretamente com você. Legal? Então, leitura atenta para não errar questões motivadas pela falta de atenção ao que foi solicitado ou que foi afirmado pela banca. Nesse seu estudo, é muito importante você não apenas analisar o que está errado, não apenas analisar o que está certo, mas em cada questão estudada, verificar o que está errado, qual a razão do erro. Por último, foco no sentido e não na regra. Já para a prova do Instituto Avalia, o que significa dizer SEASA, DETRAN e PERN, você deve privilegiar no seu estudo, olha, uma forte revisão de gramática, revisar de uma forma bastante acentuada, exaustiva, a gramática normativa, aquelas regras da gramática, decorar as regras. Isso você pode fazer a partir da elaboração de quadros resumo. 2 detalhes finais muito relevantes em relação à prova do Instituto Avalia. Treinar exaustivamente e identificar a alternativa correta da forma mais rápida possível. Lembrando que para isso é você treinar a resolver as questões usando como princípio fundamental a eliminação. Por último, toda prova vai exigir de você atenção à norma padrão. A banca vai querer saber se você conhece a norma padrão. A prova do Sebrasp vai querer saber se você é capaz de interpretar e de produzir textos. Isto nós levaremos em conta em todo o nosso trabalho de preparação até o dia da prova. Saúde, tranquilidade, né, resiliência, conte comigo nesse processo, nesse projeto de estudo e de preparação para a prova. Lembro e insisto, né, é fundamental insistir, ignorar essa diferença de estilo de prova e ignorar essa necessidade de uma preparação diferenciada é sacrificar todo o tempo de sua preparação, todo o esforço que você levou na preparação para esse concurso.
Sem definição de estratégia, não há possibilidade de aprovação.